eu vou falar sobre 5 passos que a gente tem que fazer para não se sentir insegura com o corpo na hora do sexo. Eu vou trazer algumas coisas que vocês podem colocar em prática, porque é muito óbvio, né? A gente fala, isso daí é uma coisa interna, não tem nada a ver com o externo, todo mundo sabe disso, né? O difícil é colocar isso na prática. Eu até lembrei de um filme que eu assisti, chamado Sexy por Acidente. Não sei se vocês já assistiram, é muito legal. Sexy por Acidente. O que acontece nesse filme, Sexy por Acidente? Ela é uma mulher, ela não tá satisfeita com o seu corpo, porque ela tá acima do peso, e daí ela não se acha bonita, ela se acha feia, ela usa cintas para disfarçar as gorduras, então ela tá o tempo todo em conflito com o corpo dela. Chega um momento do filme que ela bate a cabeça e daí, de repente, ela se olha no espelho, ela tá com o mesmo corpo, mas ela olha e ela tá vendo que a barriga dela tá tanquinho, que ela tá magra, e ela tá se achando linda, mas ela é ela mesma, o mesmo corpo. Só que o fato dela estar se achando linda começou a fazer com que ela se empoderasse de tal forma que as pessoas em torno dela também começavam a ter esse mesmo olhar. Então, ela queria muito trabalhar numa agência de modelo e como recepcionista, mas ela falou, não, aqui é só mulher bonita que consegue. Ela foi lá, conseguiu um emprego, ela conseguiu um namorado e ela estava muito empoderada. Ela ia fazer sexo e daí ele queria apagar a luz e ela pegava e falava, acendia a luz, ela falava, eu quero que você me veja, eu quero que você olhe pro meu corpo. E daí ele ficava impressionado com o quanto que aquela mulher era empoderada, porque ela não estava dentro do corpo padrão, do padrão estético, mas ela estava acima do peso, mas ela se achava linda e ela estava empoderada. E isso encantava ele e isso encantava a todos, né? Essa autoestima que ela tinha de se amar exatamente daquela forma, porque as pessoas não sabiam que ela estava se enxergando de uma outra forma. Né? Mas quando ela começou a agir daquele jeito, mesmo ela estando daquela forma, todo mundo achava ela linda. E quando cai a ficha para ela que ela não mudou, que ela tá com aquela forma, que todo mundo, que ela conquistou tudo aquilo com aquele corpo, daí tem uma mudança de mindset. Né? Mas a gente não precisa bater a cabeça para ter essa mudança e começar a perceber isso. Se sentir segura e superar a timidez é algo que tem a ver com dentro, com como que a gente se sente em relação a isso. Tem uma garota no Instagram muito legal, não sei se vocês conhecem, chama M Botan, M-B-O-T-T-A-N, M Botan, é Miriam Botan. E ela, acho que para quem busca essa questão, né, de aceitação do corpo, é muito legal o processo dela, porque ela tinha todo um processo de querer ser magra, de querer ser fitness, já passou por várias fases, né, de bulimia, anorexia, e ela tirava aquelas fotos, né, com a barriga tanquinho, toda definida, e ela não estava feliz, e ela não estava... Era uma vida muito sofrida para manter um padrão, né? E daí chega um momento que ela entende que aquilo que ela estava buscando para se sentir segura era motivo de sofrimento e ela começa a olhar para dentro. Então, as fotos dela no Instagram dela, hoje, ela tá acima do peso, daí tem as dobrinhas, tem a celulite, e ela tem aquele orgulho daquele corpo dela, porque ela começou a colocar a sensação de se sentir segura não mais no corpo, mas no empoderamento dela. Mas é um processo, né, para a gente aprender a se empoderar e sair desse lugar onde a gente quer em relação ao corpo. As mulheres, né, principalmente, a gente é muito focada nessa questão do físico, que quer ter esse corpo bonito, tem muita cirurgia plástica, cirurgia. Outro dia eu atendi uma pessoa que queria fazer cirurgia na Ioni, né, no genital. Então, a gente quer deixar tudo perfeito, milimetricamente, como se o perfeito fosse um determinado padrão, né? E como é que a gente faz, né, para sair desse lugar
onde eu preciso me sentir segura com algo que é externo, e na verdade não, eu preciso sentir aqui dentro que eu sou segura, né? Muitas vezes a gente entende, mas o coração não entende. Eu entendo que eu me sentir segura não tem a ver com algo externo, não tem a ver com o meu corpo, eu entendo que é só a forma como eu me sinto, que eu posso ter o corpo que for, que eu posso me sentir linda, maravilhosa, eu não preciso estar dentro do padrão, a gente pode até entender, mas sentir isso é um caminho, né? Você ir da mente para o coração, que é o caminho do Tantra. O caminho do Tantra é o caminho da mente ao coração. Aquilo que você sente, você simplesmente sente. Não tem como mudar. Será que não tem como mudar? Não é bem assim, tá? Existe, sim, um pensamento por trás daquilo que a gente sente. Só que esse pensamento, ele tá tão no piloto automático que a gente nem percebe que tem um pensamento por trás desse sentimento, tá? Você já parou para pensar quais são os pensamentos que estão por trás dos seus sentimentos, né? Seu sentimento de raiva, de tristeza, de insegurança, de timidez, né? Então, por exemplo, nesse caso que ela me trouxe, que ela se sente insegura com o corpo dela. Que pensamentos será que estão por trás dela olhar para o corpo dela e achar que esse é um corpo que cause insegurança, né? E é uma garota linda que me trouxe essa questão, né? Então, que pensamento será que está por trás dela olhar para o corpo dela e achar isso? Enquanto a gente vê, assim, né, várias mulheres que estão acima do peso, gorda e se achando maravilhosa, empoderada, e ela, de repente, não está se achando. Por quê? Que pensamento que está por trás dessa cabeça, né? O tempo todo nós somos bombardeados pela mídia por imagem de mulheres com corpos esculturais, e a gente começa a entender que esse é o padrão, que eu deveria estar. Por algum motivo, começa a entender que é esse o corpo que eu deveria ter. E daí, como eu não faço parte daquele corpo, como o meu corpo não é daquela forma, eu começo a achar que o meu corpo, então, não é bonito. Então, existe um pensamento por trás dessa insegurança, né? Eu tô aqui falando da mídia, mas pode ser, às vezes, as pessoas que você convive, que também têm esses valores, que têm esses padrões, tá? E eu lembro, eu tive um namorado, eu queria ser atriz, antes eu fui atriz por muito tempo, atriz de teatro, e eu queria ser atriz de TV, e meu namorado falava que eu não era bonita para eu ser atriz, porque eu não era o padrão de beleza da Globo, e que se eu um dia conseguisse entrar era para fazer comédia, porque mulher que não é bonita, linda, padrão, faz comédia, segundo ele falava isso, e eu queria fazer cirurgia plástica no rosto, eu ia fazer uma cirurgia para tirar esse pedaço da gengiva, para não ficar com um sorriso gengival, deixar meu rosto mais curtinho, mais harmônico. E eu tava naquela neura para ficar linda, porque qual que era o pensamento que estava por trás? Que eu tinha que ser linda. E teve um processo aí para eu poder mudar esse lugar onde eu tinha essa necessidade de ser linda, onde eu tinha essa necessidade de ser bonita. No meu caso, não era em relação ao sexo, né, que nem eu da minha aluna. No meu caso, era em relação à minha carreira, à minha profissão. Mas eu precisei ter uma mudança de mindset e entender que para eu ser atriz, eu precisava ser talentosa e não que eu precisava ser linda, né? Então, para você mudar o que você sente, você precisa mudar o que você pensa a respeito, tá? No meu caso, eu mudei, que eu precisava ser linda para ser atriz e que eu precisava ser talentosa. O que será que pode ter aí de mudança de mindset, uma mudança de crença, ao olhar que você precisa ter um corpo X para poder ter uma relação sexual, que o seu corpo, do jeito que ele é, com as dobrinhas que ele tem, com as celulites que ele tem, com as estrias que ele tem,
não pode ser um corpo orgástico. Até lembrei de uma amiga minha, a Marquesa, posso até chamar ela aqui para vir no canal, que ela tem, eu não sei se é uma palestra ou é um curso, que está escrito assim, o corpo gordo goza. Então, por que esse corpo que é cheio de dobras, ele não é um corpo orgástico, ele não é um corpo que merece prazer? Que tipo de julgamento que tem por trás de não ser um corpo de determinado padrão? Então, precisa entender que pensamento que tem por trás disso para poder olhar para isso e mudar isso. Você não tem como mudar o que você sente, mas você tem como trabalhar o que você pensa a respeito de um assunto, a respeito de um determinado tema.